Olá! Esses dias eu fiz um convite aberto para que nós pudéssemos pensar juntos algumas relações sociais urgentes, dentre elas algumas relações políticas específicas, por causa do momento que estamos vivendo, especialmente adentrando, momento político de bastante debate, e isso a partir de uma visão de mundo teocêntrica, não necessariamente teocrática, mas sim teocêntrica, sobretudo também biblicista, obviamente, mas também prestando finalmente as lentes, a visão de Nicolau Maquiavel, que viveu entre 1469 até 1527, é um historiador, é filósofo, pensador, erudito, poeta, foi diplomata, conhecedor da política, né? Ele foi tido como um dos principais pensadores políticos desde a sua época, é considerado o pai da ciência política moderna. Então, como historiador também, com as ferramentas da história, foi organizando esses fundamentos, esses fatos históricos todos, e foi construindo a sua obra, que fala sobre, que se propõe a analisar o pensamento político e, sobretudo, a eficácia da ação, da manutenção do poder por aquele que está no poder, ou por aquele que está galgando chegar no poder, ou por aquele que perdeu o poder, mas quer retornar ao poder. Então, ele faz justamente essa leitura do pensamento do político, daquele que está no governo, daquele que pretende, e especialmente da eficácia dessa manutenção do poder, dessa operação do poder, né, do governo. Ele se preocupa assim com o Estado, com a nação, com a polis, com a cidade, mas sobre todas as coisas ele se dá o trabalho de analisar a eficácia da ação do poder por aquele que ali está no poder. Então, muito interessante, ele faz como se fosse um comentário desse pensamento, e por isso que ele é tão estigmatizado, né? Ele é tido como alguém mau, né? O seu nome tem esse estigma de algo maligno, né? Maquiavélico, mas não se trata disso, se trata de justamente o seu comentário a respeito do ardil daquele que quer fazer a manutenção do poder, de estabelecer o poder cada vez mais. Então, muito interessante para nós, como historiador. Eu tenho dito que sem conhecimento histórico nós não temos uma profecia adequada, não tem como profetizar para o futuro sem conhecimento dos fatos históricos, sem ter essa habilidade de interpretar os fatos históricos anteriores. Então, acho muito, muito interessante para nós. Eu quero me ater aqui, eu estou com o material aqui já há algum tempo comigo, e eu quero me ater aqui a um assunto específico de Maquiavel, que fala sobre a conduta dos príncipes, dos governantes, e a boa-fé destes. A boa-fé destes. Justamente nesse momento de mistura de politização, de pseudo-discurso de boa-fé, de piedade, de religiosidade. Então, eu acho muito, muito interessante essa análise. Abrindo aspas aqui para Maquiavel, eu vou fazer uma transliteração bem dinâmica desses assuntos aqui, que estão bem resumidos. Em alguns momentos só uma parafrase, em alguns momentos menores só um entre parênteses, para que a gente possa se situar melhor no estudo. Então abre aspas aqui para Maquiavel. O príncipe deve saber agir como um animal. Ele tem que saber ser astuto, como um leão, como uma raposa. O primeiro não sabe se defender das suas armadilhas, que são, entre parênteses aqui, incriminações. Volta para Maquiavel. Enquanto que o segundo não consegue se defender dos lobos, abrindo parênteses, seus adversários, seus inimigos. Aspas para Maquiavel. Ele continua. Um príncipe astuto não deverá, pois, agir com boa fé. Quando para fazê-lo, ele precise agir contra os seus interesses. E quando os motivos que o levaram a empenhar a sua palavra deixaram de existir, quando ele os perdeu de vista. Como os homens são maus e não mantêm a sua palavra, então não se pode obrigá-los a agir ou por boa fé. Então é como se fosse aqui uma justificativa falsa
não apenas uma justificativa falsa, mas uma constatação de Maquiavel. Os homens são maus, e na medida que eles perdem de vista a verdadeira motivação pela qual eles alcançaram o poder, então é melhor abrir mão da boa-fé, abrir mão da piedade, abrir mão dos seus compromissos, da sua honra, das suas promessas e assim por diante. Então é importante essa análise daquilo que foi prometido, daquilo que foi dito, né, e daquilo que não foi levado à risca, né, em consideração, que não foi levado a sério. Então ele faz essa constatação: os homens são maus. É difícil manter essa boa-fé, porque os homens não conseguem mantê-la, então é melhor que se abra mão de uma vez. Continuando aqui, aspas, Maquiavel: são incontáveis os exemplos atuais, como tratados de paz, que são rompidos e as promessas são anuladas simplesmente por causa da infidelidade dos príncipes. Os príncipes que desenvolveram uma natureza parecida com a da raposa, a raposa que consegue se livrar das armadilhas, aqueles que conseguiram desenvolver uma natureza parecida com a da raposa, estes lograram maior êxito. Então, olha só que dica. Aqueles que têm essa postura, essa conduta, essa habilidade da raposa para se desvencilhar das suas incriminações, então estes lograram maior êxito que os demais outros príncipes. Então, muito interessante para nós a respeito da postura dos nossos políticos aqui contemporâneos, né? Continuando aqui, Maquiavel traz um outro exemplo, o exemplo de Alexandre VI. Depois você pode pesquisar. Alexandre VI foi um papa na Itália que viveu entre 1492 até 1503. Seu papado durou apenas 11 anos, mas ele foi conhecido como um habilidoso anexador. Ele avançou muito, ele foi conquistando muitos territórios, localidades para sua família, para o seu império. Para os seus filhos foi um imperialista. Ele construiu o império para os seus filhos, duques. Era papa, mas tinha filhos, duques, e construiu uma grande riqueza para a sua família. Então, um papa, nessa utilização do discurso pseudo-religioso, do lugar pseudo-religioso, né, da figura pseudo-religiosa, mas foi tido como um grande enganador desde a sua época. Então, abre aspas aqui para Alexandre VI. Em sua vida só fez enganar os homens. Palavras de Maquiavel. Nunca pensou em outra coisa e encontrou sempre oportunidade para isso. Ninguém jamais afirmou com tanta convicção e, prometendo com tanto vigor, cumpriu tão pouco o prometido. Contudo, sempre se beneficiou com a mentira, pois conhecia bem esta arte. Então, a mentira como parte intrínseca da natureza do príncipe aqui, né? Do governante, no caso aqui Alexandre VI. Então, justamente nesse momento de muita mistura, né? Essa política, essa politização também muito entremeada, muito misturada com a religiosidade. Então temos visto aqui algumas aberrações, temos visto aqui situações bem graves, e por isso a reflexão nesse momento. Continuamos aqui com Maquiavel. Aspas: é bom para o príncipe alguma característica específica. É bom tê-las e principalmente aparentá-las. Características específicas. Por exemplo, ser misericordioso, leal, humanitário, sincero e religioso. Ele dá aqui 5 dicas. Mas é preciso ter a capacidade de se converter atributos opostos em caso de uma necessidade. Ou seja, se a coisa ficar muito grave, se a coisa ficar ruim para ele, para o príncipe, então que ele abra mão dessas coisas. Voltando, deve o príncipe ter muito cuidado para que as suas palavras nunca deixem de aparentar estar ele repleto dessas 5 qualidades, das 5 qualidades indicadas aqui, de forma que quem o veja ou o ouça pense ser todo ele piedade, fé, integridade, humanidade e religião. Continuando aqui Maquiavel. Nada é mais necessário para o príncipe do que a aparência de religiosidade.
muito, muito necessário para nós nesse momento. Aparência de religiosidade. Nada é mais importante nesse momento do que falar em nome de Deus, adentrar a templos, adentrar em lugares, ambientes religiosos, subir aos púlpitos e falar sobre compromisso político, politiqueiro, eleitoreiro em nome de Deus. Muito pontual aqui esse exemplo de Maquiavel. Então, sobretudo, uma aparência de religiosidade. Ele continua aqui, detalhando. Há em nossos dias um certo príncipe, Maquiavel falando a respeito dos seus dias, que é melhor não nomear, porque só faz pregar a paz e a boa-fé, embora, na verdade, seja um inimigo visceral de ambas as coisas. Se as observasse, uma ou outra, a paz ou a boa-fé, teria em muitas oportunidades perdido os seus domínios e a sua reputação. Ou seja, na dica não maquiavélica, mas maquiaveliana, o importante mesmo é parecer, ainda que não seja necessário ser. O importante é parecer. Então, há aqui, nos dias de Maquiavel, palavras dele, um príncipe que só faz pregar a boa-fé, a piedade, a paz, mas é inimigo visceral dessas coisas. E ele conclui, o importante é parecer ser essas coisas. É parecer de paz. O importante é parecer ser religioso. Continua aqui Maquiavel. A religião para os governantes pode lhe ser útil para comandar os exércitos, para reconfortar o povo, para manter as pessoas de bem e envergonhar os maus. Isso está registrado lá no livro Discursos, livro 1, capítulo 2. A utilidade da religião provém do fato de que, apoiando em suas máximas, os governantes adquirem um prestígio que dá brilho ao seu poder. É um plus ali para o seu poder, Aumentam assim a probabilidade de serem obedecidos, aqui um parênteses meu, pelos seus subordinados, fecha parênteses aqui, sem ter necessariamente a preocupação de se fazer temer. Essa substituição do medo pelo respeito é vantajosa, já que dispensa os governantes de recorrerem à força com todos os imprevistos que isso implica. Então, aqui nas palavras de Maquiavel, só para a gente se situar aqui, entender melhor, ele está dizendo que a utilidade da religião provém do fato de que, com base nessa máxima, a máxima da religião, os governantes têm prestígio durante o seu poder e, deste modo, eles se poupam, eles são economizados de terem que se utilizar da força para manter o seu poder, para fazer valer o seu poder. Por quê? Porque aqueles que são subordinados a eles não vão questionar os seus desmandos. Napoleão Bonaparte faz uma nota aqui bem interessante. Nesse manual aqui de O Príncipe, nós temos o comentário de Napoleão Bonaparte, que também foi nacionalista, foi um estadista, foi um totalitário, E ele faz aqui um comentário a respeito desse ponto de vista de Maquiavel. Mentes atrevidas. O mundo é composto de pessoas tolas. Na multidão, essencialmente crédula, contam-se pouquíssimas pessoas que duvidam. E estas, quando duvidam, não ousarão manifestar as suas dúvidas. Então, muito interessante a sugestão de Napoleão Bonaparte e de Maquiavel a respeito dos subordinados, que são os falsos submissos, que há uma diferença entre submissão e há uma diferença também entre subordinação, de não questionar, ainda que se perceba o desbando. Então, por aí vai. A respeito desse objeto aqui, a raposa, dessa citação de Maquiavel, quero destacar o que Yeshua fala, o que Yeshua nos ensina no Evangelho de Lucas, capítulo 13. Eu estou finalizando aqui, estou concluindo essa reflexão. Os fariseus vão até Yeshua a partir do verso 31 do Evangelho, capítulo 13 do Evangelho de Lucas, dizendo para Yeshua que Herodes está furioso atrás dele, que possivelmente depois de pegá-lo, irá matá-lo.
como que se fosse amedrontar e intimidar a Yeshua naquilo que ele estava se propondo a fazer. Yeshua estava em Jerusalém. E Yeshua responde assim para os fariseus: olha, no primeiro e no segundo dia eu vou continuar trabalhando, né? Eu vou trabalhar mais 1 ou 2 dias. Eu vou continuar libertando os cativos, vou continuar curando os enfermos, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém, né? Porque Jerusalém é conhecida como aquela que mata os seus profetas, todos aqueles que lhe foram enviados. E isso se dá dentro de Jerusalém, né? Então, nós temos aqui um fariseu, um falso detentor de um falso discurso, de uma falsa escritura, de uma falsa religião. Nós temos aqui um pseudo-ambiente religioso, que é Jerusalém, um lugar. Nós temos aqui um templo, né, um suposto templo, um pseudo-templo. E nós temos aqui o Machia, né, que não é um falso Messias, mas é o verdadeiro Messias. Então nós temos aqui um discurso do fariseu que diz assim, em nome da religião, mas também uma falsa preocupação para com o mestre ali, para com o Rabi Yeshua. Então, esse falso discurso também dos fariseus. Olha, Herodes é autoridade, e você está confrontando a autoridade. Não é melhor você sair daqui? Não é melhor você deixar a gente aqui com o filé? Né? Deixa Jerusalém, vai fazer a sua obra em outro lugar. Então, é muito interessante pensar nesses elementos todos, né? O fariseu, esse falso detentor dessa falsa doutrina, né? Esse falso discurso religioso em nome do Estado, em nome do império, né, de Herodes, que era governador da Judéia. E nós temos aqui o Messias, né, falando: olha, eu tenho que fazer o que eu vou fazer o que eu tenho que fazer, e se eu tiver que morrer, é o que se espera, porque o profeta ele foi tido para morrer mesmo em Jerusalém. Então, Jerusalém é o primeiro lugar que mata os profetas, né? Diga-se de passagem. Então, aqui uma reflexão para nós a respeito. E Yeshua fala assim: diga para a raposa que hoje e amanhã vou continuar fazendo o que eu estou fazendo. Diga para essa raposa, diga para Herodes. Então, assim, tem que se pensar qual é o comportamento, a conduta que nós vamos dirigir para aquilo que é repugnante, para aquilo que é a raposa, que não é, na verdade, uma autoridade instituída por Deus, né? Então, Yeshua se dirige a Herodes como a raposa. Diga para a raposa que eu vou continuar a fazer o que eu estou fazendo. Libertando os cativos, purificando os enfermos e assim por diante. E se tiver que morrer em Jerusalém, eu mesmo me entrego, eu mesmo me deixo capturar e eu mesmo dou a minha vida por todos, né? É isso. Até a próxima reflexão sobre essa conjuntura política, social que estamos vivendo.